Muitos estudantes utilizam vários métodos, mas a maior parte deles é um método passivo, é um método que não te ajuda a longo prazo, é um método que você perde muito tempo realizando eles e acaba não se desenvolvendo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é o método ativo, qual é o melhor método para você produzir, se otimizar o tempo e ainda conseguir aprender. É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre estudo e ajudo estudantes a melhorar sua forma de estudar sem a baboseira de ficar decorando, estudando da forma correta e com estratégia. Bom, e no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso, como que a gente faz para ter um estudo mais ativo, um estudo mais produtivo e eficiente, né? Porque muitas vezes a gente passa por alguns métodos, a gente conhece alguns métodos que a gente utiliza, ajuda, mas ele demora muito tempo para realizar, ou a gente já perde muito tempo fazendo isso, e como a gente sabe, a nossa rotina do dia a dia de estudo exige que a gente seja prático, otimize o tempo e ainda consiga aprender. Então por isso que eu quero te mostrar quais são essas ferramentas que você deve usar, quais são esses métodos ativos para você utilizar. E o primeiro deles, o método mais ativo que você precisa entender é que, primeiro, assistir só a aula da escola não vai ser suficiente para você. Então, se você só assistir a aula, não vai ser suficiente para você adquirir o conhecimento, para você absorver aquele conhecimento. O que você precisa? O método mais ativo e mais recomendável para você conseguir aprender mais com as videoaulas ou com a aula presencial, seja como for. Como que você vai fazer para ser mais produtivo nisso? É estudar o tema da aula antes da aula. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega na aula, a gente fica perdido com a quantidade de informação que o professor está falando, ele mal dá o bom dia e já começa a soltar o conteúdo e você fica perdido. Daí o que acontece? Como você se perde no conteúdo, você começa a se distrair, não prestar atenção, desanima, porque você não está conseguindo pegar tudo que o professor está falando. É muita informação em pouco tempo. Então, como que você faz para ser mais produtivo? Estuda o tema da aula, seja mais genérico, ou seja, eu vou estudar lá sobre bioma, então eu pego o tema da aula, que é bioma, e dou uma estudada genérica, que ela dá uma passada por cima no conteúdo. Por quê? Quando você chegar na aula, o que o professor estiver falando não vai ser uma coisa totalmente nova para sua cabeça, não. Ele vai estar te dando um conteúdo de uma base que você já tem, então você já pegou algumas coisas você já captou. Então isso faz com que você consiga produzir mais e entender o que o professor está falando, não parecer que ele está falando em grego, né? Porque muitas vezes a gente chega na aula e o professor começa a falar sobre o conteúdo, soltar o conteúdo e acaba que parece que ele está falando em grego. Então quando você estuda o tema da aula antes, você não fica tão perdido. E aí te faz com que você se motive mais, porque se você entende um pouco do que o professor está falando, faz com que você sinta mais vontade de estudar. Isso foi comprovado já na prática. Então, sem dúvidas, você precisa, sem baboseira, você precisa estudar esse tema da aula antes, para você conseguir ter uma forma mais ativa de você estudar. Assim você consegue otimizar mais tempo do que você ter que assistir a aula e depois ter que estudar o conteúdo de novo, porque parece que você só perdeu aquelas horas que você ficou em sala de aula. Tá, Igor, mas qual que é o método estratégico para eu estudar esses temas? Por exemplo, o tema que você vai estudar antes da aula. Qual que é a forma estratégica? Qual que é o método mais ativo para que eu consiga produzir muito mais com essas matérias e extrair o maior conhecimento possível? Eu sempre falo que você tem que fazer uma leitura que eu chamo de leitura de extração. O que seria essa leitura de extração? Não adianta você só ler, você precisa extrair o conhecimento. E como que você faz isso? Conforme você vai lendo os parágrafos, você vai perceber que algumas palavras elas são pertinentes ou elas são, eu chamo de palavras-chave. São palavras que definem o texto. Se você tirar ela do texto, o texto fica sem conexão nenhuma, ele fica perdido. Então essas palavras que você tem que saber extrair. Então um pouco disso vai ser a prática. Então quanto mais fazer, mais você vai pegando a prática de identificar quais são as palavras-chave. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a sua leitura, cada parágrafo que você tiver, você vai identificar qual que é a palavra-chave. Geralmente são as palavras que, como eu disse, definem o texto. É isso que você vai adquirir com a prática. Quando você sabe extrair o que é importante do texto, você sabe o que para você é relevante. Então você sabe, igual aqueles tópicos importantes, você sabe o que para você precisa ter na sua cabeça que aquilo é importante. E isso é o miolo do texto. A outra forma de você conseguir fazer uma boa extração de conteúdo, uma boa extração da matéria, é quando você pega
esses parágrafos e faz um resumo do que você entendeu. Mas não é para você pegar e fazer um resumo copia e cola. Tudo que está escrito ali, só que com outras palavras ou em outra ordem. Não. Você vai pegar esse conteúdo que você tem ali, você vai escrever com as suas palavras, porque isso vai demonstrar que você entendeu. E se você não consegue resumir aquilo que você leu, significa que você não aprendeu direito. Então você precisa reler esse parágrafo e ver até chegar o momento que você entendeu. Então ali você consegue tirar, perceber se você está aprendendo ou não o conteúdo. Isso assim é fundamental para vocês, fundamental. Vocês precisam ter uma leitura de distração quando vocês forem estudar. E o último método, mas não menos importante, é o método Feynman. Eu sempre falo dele para vocês. E por que o Feynman ele é tão importante? O método Feynman ele vai te ajudar a tirar uma prova real, que eu chamo. O que consiste o método Feynman? O método Feynman é um método muito ativo para você revisar os seus conceitos, revisar aquilo que você já estudou. Então a gente fez lá, estudou o tema de bioma, foi assistir a aula, fez a leitura de distração. Como que eu vou revisar esse conteúdo para ele ficar fresco na minha mente? Como que eu vou fazer para que ele fique consolidado na minha cabeça? E o método Feynman é ideal para isso. O que o Feynman fala? Que você deve estudar o conteúdo e depois de estudar o conteúdo explicar para uma criança. Calma, explicar para uma criança? Não, o que ele quer dizer com isso? Ele quer falar que você tem que explicar o conteúdo, por exemplo, pode ser para a parede ou para algum familiar seu, só que de uma forma como se você estivesse explicando para uma criança, para uma pessoa que não sabe sobre o conteúdo, e você tem que simplificar. Por exemplo, se eu estou estudando sobre o bioma, como que eu vou explicar o que é um bioma para uma criança? Então eu tenho que ser mais didático, eu tenho que ser mais claro. E quando você faz essa questão de você verbalizar, de você explicar, você está trazendo as informações de volta na sua cabeça, então você está relembrando. E se você, que é aí que vai chegar ao ponto que eu chamo de tirar a prova real, que é aí que você vai perceber se de fato você aprendeu o conteúdo ou não. Por quê? Porque quando você for falar sobre o assunto, se você começar a se perder ou não conseguir explicar direito, significa que aquele conteúdo não foi bem consolidado. Porque ninguém consegue explicar uma matéria que ela não aprendeu. Então é aí que você tira a prova real se você conseguiu aprender e além do mais você consegue trazer essas informações na sua mente de volta. Por isso que eu falo, a memorização é a repetição. Então você precisa trazer isso de volta na tua cabeça. Quando você começar a esquecer sobre o conteúdo, você precisa fazer uma verbalização. Não tem ninguém para explicar? Pega a parede, pega o espelho, começa a explicar. Na minha época que eu estava fazendo para as provas da faculdade, o que eu fazia? Eu olhava para o espelho e começava a dar uma aula para o espelho. E quando eu me perdia, eu parava, eu anotava o que eu não estava conseguindo ali consolidar, anotava e reestudava esses temas. Aí que vem outro ponto do que o Feynman fala, que é preencher lacunas, os gaps, né? As gaps são lacunas. É nesse ponto que você vai revisar, trazer de volta na sua memória e ainda tirar a prova real, e daí você vai conseguir ainda identificar o que você não consolidou. O que você não consolidou significa que você tem que revisar, você tem que estudar novamente. E aí que você vai preenchendo as lacunas de erros no seu estudo. Daí você vai conseguindo construir uma matéria mais redondinha, uma matéria mais fixa. Isso sim é um método ativo de estudo. Isso sim é a forma correta de se estudar. Então é dessa forma que você consegue potencializar o seu desempenho nos estudos. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua forma de estudar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar nos estudos. Eu também te sugiro a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, e também tá aqui no link, @igorpsico. Lá eu sempre respondo a caixinha de dúvidas de vocês, a gente consegue ter um contato um pouquinho mais próximo, porque lá tem o direct e tem as caixinhas onde eu consigo tirar as dúvidas de vocês. Eu também tenho as minhas mentorias, eu dou mentoria particular para como você aprender a estudar de verdade e melhorar seus estudos, e também tem o meu curso que é o MIP, onde eu ensino a estudar de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!